dessa apostila 2, do módulo básico, né? A vida nova no Espírito. Assim, de acordo com o que nós vivemos de ontem para hoje, e quem está aqui hoje já tem uma caminhada, não foi só de ontem para hoje. De acordo com o que nós vivemos, todo esse tempo que a gente tem sentido que o Senhor tem nos chamado com mais afinco, né? Às vezes, nesse tempo, eu tenho certeza aqui, que todos nós que estamos aqui, o Senhor tem nos chamado assim com mais evidência, de certa forma. Então, se todos nós que estamos aqui, né, que o Senhor tem nos chamado com essa evidência maior, esse chamado assim com mais forte, né? Chama o meu nome, Viviane, algo mais forte, né? Não demonstrando com amor, lógico, mas demonstrando assim o quanto, e por isso mesmo, né, com amor, o quanto Ele nos ama e o porquê que ele nos chama, Ele nos quer por perto. Então, diante de tudo isso, qual que é a resposta que eu e você dá ao Senhor? Diante de todas as maravilhas que a gente tem vivido na nossa vida, que a gente tem vivenciado, que a gente tem experimentado, qual é a resposta que eu dou ao Senhor? Diante de saber que o Senhor, Ele faz transformações maravilhosas na minha vida, qual é a resposta que eu dou? Eu vou continuar a minha mesmice lá de 1900 e bolinha? Vou continuar aquela vida antiga? Ou eu vou tomar uma decisão firme de ter essa vida nova no Espírito? Uma vida nova, então, meus irmãos. O Senhor me colocava assim, enquanto a gente estava rezando agora até, que era para eu falar aqui, que se a gente não reconhece essa necessidade de ter uma vida nova, para que eu vou ter uma vida nova? Então eu preciso reconhecer essa necessidade de ter uma vida nova. E como que eu vou fazer para reconhecer essa necessidade? Eu vou, como a Madá estava colocando aqui, olha, eu vou reconhecer meus pecados, eu vou buscar então essa vida nova, vou buscar sair fora dessa vida de pecado, eu vou buscar confissão, eu vou me comportar diferente lá na minha família, eu vou me comportar diferente lá no meu trabalho. Não para me enaltecer, para dizer, como sou boazona. Não, mas que isso toque talvez as pessoas que estejam ao meu redor, que as pessoas falem, nossa, eu também quero ser assim. O que eu preciso fazer para eu ser assim? Eu também quero essa vida que você tem, essa paz que você tem, essa alegria que você tem. Como que eu faço para conseguir isso? E aí a gente poder falar, olha, é o Espírito Santo. Ou, né, assim, a gente pode falar assim, olha, eu participo do grupo de oração Anuncie. Você que está em casa, por exemplo, que vai assistir depois essa pregação, eu participo do grupo de oração Anuncie. Vem também. Vem que você também vai viver essa vida. Essa alegria, o mundo está caindo, mas você está, louvado seja Deus. Bendito é o Senhor. Amém. Mas não é algo só que a gente vai falar da boca para fora, ou só para fazer graça, brincadeira. Não, é de verdade mesmo. Momentos de dificuldade, louvado seja Deus. É no momento de dificuldade ter essa certeza de falar assim, Senhor, talvez não foi como eu queria, talvez nem era como o Senhor queria, talvez foi situações realmente humanas, situações realmente demoníacas que aconteceram, mas Senhor, desse mal, o Senhor vai tirar um bem muito maior. Ter essa autoridade. Desse mal, Senhor, dessa situação difícil, o Senhor vai tirar um bem muito maior, que eu não vou nem conseguir lembrar do mal que está acontecendo agora. Então, que a gente tenha verdadeiramente essa certeza, a gente tem que buscar essa vida nova no Espírito. E aí, a gente precisa reconhecer de onde a gente precisa sair, o que a gente precisa caminhar, o que a gente precisa deixar para trás. Porque se eu já
Eu vou no grupo de oração toda semana, eu vou na missa, eu já sou muito certa. Eu confesso uma vez por ano, eu já sou muito certa. Não, meus irmãos, nós precisamos reconhecer que nós precisamos dessa vida nova. E essa vida nova vai ser tão boa que a gente nunca mais vai querer voltar atrás. A gente vai pensar, nossa, eu já estou em alto mar, não dá mais para voltar, e eu estou feliz aqui, eu nem quero lembrar mais como que é antes, como que era antigamente. Como a Madá dizia, né, da nossa mãe igreja, essa mesma emoção que veio para você, Madá, veio para mim também, de que a mãe, ela orienta o filho, a mãe, ela encaminha o filho, a mãe é aquela que sempre vai estar certa. E não é diferente a nossa mãe igreja, muito melhor ainda do que a nossa mãe humana, né, muito mais assertiva, porque é verdadeiramente o Espírito Santo. Então ela nos pela Sagrada Escritura e pelo magistério, a igreja nos ensina muito, né, sobre o Espírito Santo. E a igreja nos chama a buscar elevadas metas de obediência e de santidade. Gente, nós temos que ter essa certeza de que eu nasci para ser santo, que você nasceu para ser santo. Aqui na terra ainda. Nós temos que ter essa ousadia de buscar a santidade aqui na terra. Eu caio demais, é difícil. Nossa, não sabe quanto que eu sou tentada. Eu também sou. Todos nós somos. Não é a gente falar assim, agora, olha, eu confessei, eu vi os sacramentos, agora eu estou livre, tá? Não, meus irmãos, a gente vai sentir vontade de pecar toda hora. A gente vai sentir vontade de cair toda hora. Não pensa que porque você está vivendo uma vida assim, buscando a santidade, que você está livre. A tentação é toda hora. Cada um, Paulo dizia, né? Paulo dizia do espinho na carne que ele tinha. Cada um tem o seu espinho na carne. Cada um tem o seu. Eu tenho o meu, eu sei qual que é o meu. Nós precisamos também reconhecer qual que é o seu espinho na carne, qual que é a sua fraqueza. Aonde que o inimigo mais faz você cair? A gente precisa reconhecer isso. Não, é aqui. Aí a hora que vinha aquela vontade de fazer aquela coisa errada, eu renuncio em nome de Jesus. Falar com autoridade. Eu renuncio em nome de Jesus. Porque essa vida antiga eu não volto mais. Ter essa autoridade, meus irmãos, o Espírito Santo nos dá. E dessa forma, então, né, a gente vai sendo possível da gente alcançar essas metas e ter verdadeiramente essa vida nova no Espírito Santo. Mas, né, a igreja coloca aí a Sagrada Escritura, coloca o magistério, a tradição, né, também a Madá falou, inclusive é o tripé, né? A Escritura, o católico não vive só da Escritura. Tem o mesmo peso o magistério. Depois a gente vai ter um estudo sobre isso também. Certo? Como a Madá falou, mas eu não concordo com isso. Aí vai ser igual aquele adolescente revoltado. Não concorda, depois vai lá e quebra a cara. Então depois a gente vai ter um estudo só porque é importante. O estudo é importante para que a gente entenda muitas coisas e a gente viva a nossa fé mais plenamente. Então, o tripé da igreja. Magistério, que é o ensinamento que a igreja dá com seus papas, né, com o clero. Depois tem também mesmo peso, Sagrada Escritura e a tradição. Eu falei, acho que de trás para frente. A tradição começa primeiro, porque a tradição foi a primeira que organizou a Sagrada Escritura. Então, se os nossos irmãos protestantes utilizam hoje a Bíblia, quem organizou, né, por meio do Espírito Santo, foi a tradição da igreja. Foi aí nossos primeiros os padres da igreja, né? Como é chamado na patrística, eu vi que a Madá falou de patrística aqui. Os padres da igreja, não quer dizer que eram pessoas realmente padres. Poderiam ter até leigos aí, religiosos, mas são pessoas que realmente pensaram, por meio do Espírito Santo, organizar a Sagrada Escritura. Então tem a tradição, Sagrada Escritura e o magistério, certo? Então nós católicos, nós
vivemos, né? Nós andamos nessa fé. E a gente precisa, para isso, né? A igreja nos dá essas ferramentas, mas a gente precisa também ser dócil. Ouvir o Espírito Santo falar, tá, então tá. Não fazer igual ontem eu contei do quadro da Divina Misericórdia, que o Senhor me colocou, leva o quadro da Divina Misericórdia. Eu falei, na hora que eu estava rezando, eu falei, é verdade, Senhor, eu vou levar. Aí depois eu falei, não, mas eu acho que não. Então, assim, a gente precisa ser dócil ao Espírito Santo. E lá São Paulo, né, na sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, ele vem falar um pouco sobre os frutos, né, do Espírito Santo. Vamos ler todos juntos? Digo-vos, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne. O fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. A gente nota que tem uma oposição entre Espírito e carne. Então é uma luta, como eu dizia. Não pensa que agora você quer mudar de vida, que você vai estar ileso ao pecado. Existe sim, a gente vai viver sempre com essa oposição. E, como eu disse, né, do magistério, então, no magistério, Paulo VI, né, exortamos a pedir sem cessar ao Espírito Santo fé e fervor, bem como a deixar-se prudentemente guiar por ele. E o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 851, os que obedecem à moção do Espírito já estão no caminho da salvação. Meus irmãos, como a Madá dizia aqui, a gente precisa, a vida da gente tem que ser vivida para buscar o céu. E a gente, então, obedecendo ao Espírito, nós já estamos indo nesse caminho. Então, que alegria. Então, é isso que a gente precisa realmente se decidir, se convencer a estar a caminho da salvação. O nosso relacionamento, então, né, não pode ser com Jesus apenas esse final de semana tem formação, então esse final de semana eu vou rezar. Agora, o final de semana eu vou festar um pouco. Não quero saber de rezar muito, não. Hoje é segunda-feira, eu vou para o grupo de oração, mas amanhã é terça, eu estou de boa, vou relaxar. Não preciso de rezar, não. Não, meus irmãos. Nós precisamos estar constantemente. Vou falar pela terceira vez, já foi falado aqui uma frase do padre Jonas Abib. A gente só precisa clamar o Espírito Santo uma vez por dia, desde o momento que acorda até a hora que vai dormir. Só. Então é a todo momento, é constantemente. E quem se deixa, né, não é só no momento específico, mas é ao longo do tempo. Então também não pode ser uma época. Esse ano, esses 6 meses, eu vou estar fazendo a escola de formação, então eu vou realmente clamar o Espírito Santo. Mas aí, o ano que vem eu já estou mais tranquilo. Não é igual assim, sei lá, uma faculdade que a gente vai, tem um tempo que a gente fica lá e faz e esquece. Não. É a vida toda. É a vida toda sendo dócil. É a vida toda tendo essa obediência verdadeira, essa obediência dócil ao Espírito Santo. Então, não falta aí, né, tanto na Sagrada Escritura quanto no magistério da igreja, apontamentos para o cumprimento daquilo que o Espírito Santo nos inspira. A igreja fala,
A Sagrada Escritura fala, olha, é necessário obedecer o Espírito Santo. Meus irmãos, não existe outra alegria para nós. A gente precisa se convencer disso. Não há outro lugar melhor do que aqui. Não há outro lugar melhor do que o sim a Jesus. A gente precisa ter essa certeza na nossa vida. A gente vai de enganado pelo mundo. Uma alegria ali daqui momentânea. Você quebra a cara e leva um tombo. Que muitas vezes vão deixar marcas e deixam marcas para a vida toda. Mas só Jesus cura, Jesus faz isso por nós. Mas não é isso que nós queremos. A gente não pode ser, desculpa a palavra, bobinhos, inocentes, burros, de cair lá naquela mesma vida, de voltar, de buscar o mundo, naquelas mesmas situações, que a gente já quebrou a cara uma vez, que a gente já quebrou outra, e vai outra. Não, vamos mudar de vida. Nós temos essa possibilidade. Ah, mas eu não consigo, meu irmão. Nós temos o Espírito Santo. É um poder maior, nós temos. Eu tenho, você tem. O maior poder que move essa terra, nós temos dentro de nós. Como que a gente não consegue? É claro que nós conseguimos. Ou nós não temos a decisão de querer. Aí já é outra história. Se nós não temos essa decisão de querer, então a gente não vai realmente mudar de vida. E o batismo no Espírito Santo, então, é uma experiência maravilhosa. Acho que todos nós, já vivemos, nós sabemos, mas nós não podemos parar somente nessa experiência. Nós temos que buscar uma vida diferente. A gente pode dizer que a pessoa tem vida no Espírito quando ela realiza duas ações, que é escuta o Espírito, discerne continuamente suas inspirações, suas emoções, seus impulsos. Então eu estou em oração o tempo todo, eu estou sentindo realmente que é isso que o Senhor quer. Consegue discernir e ouvir, e depois disso obedecer o Espírito, colocar em prática essas emoções e inspirações do Espírito. Eu já discerni, eu ouvi, eu discerni, agora eu preciso colocar em prática, porque a gente pode bem, verdadeiramente ouvir, mas falar, olha, não é isso que eu quero. Deve dizer não. Então, quem tem vida no Espírito é aquele que escuta e que obedece. Tem muitas atitudes, que nos ensinam aí como que a gente pode viver segundo o Espírito. A gente vai estar expondo aqui algumas. Convencer-se do chamado à vida no Espírito. Nós temos que ter essa certeza. Eu sou chamada por Jesus. Você, meu irmão, minha irmã, é chamada por Jesus. Nós somos, então, chamados por Jesus. Ter esse convencimento, essa certeza de que é Jesus que nos chama. Porque assim, se a gente falar assim, não, eu vou lá porque o fulano lá da RCC me ligou e falou que vai ter escola de formação, então eu vou porque eu acho legal, a pessoa que me ligou, ela é legal, então eu vou lá, porque, Não, meu irmão, a gente tem que ir por causa de Jesus. Lógico que o irmão vai estar ligando, vai estar indo atrás, vai estar incomodando mesmo, mas é por causa de Jesus que a gente vai. Ter essa certeza, não, foi ele que me ligou, mas foi Jesus que usou desse irmão para me ligar. Foi Jesus que utilizou dele. Como eu já tinha dito antes, a gente não deve só achar que o Espírito Santo vai estar só no grupo de oração, só na Santa Missa, só na oração pessoal. Ele quer comunicar com a gente todo o tempo. A todo tempo a gente deve clamar o Espírito Santo. A todo momento a gente deve clamar o Espírito Santo. Tanto nas coisas assim que a gente acha que é tranquilo, quanto nas coisas que a gente acha que é mais difícil na nossa vida. A todo momento. Até que chegue ao ponto, como Paulo, disse, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim.
Vamos juntos falar bem forte essa frase? Mais uma vez. Amém. A gente precisa também ter momentos diários para oração pessoal. Né? A gente tem que a todo momento estar em oração. Mas a gente precisa tirar um momento assim, falar, não, esses 10, 20, meia hora, 1 hora, eu vou ficar quieta, vou ficar só para conversar com Jesus. Me veio aqui uma lembrança, a Viviane vai conhecer. A minha avó, lá de Alto Garças. Ela, assim, uma pessoa muito da igreja, uma pessoa muito, assim, correta na vida dela, sempre educou os filhos, assim, muito corretamente e tal. E muito, assim, de certa forma, as pessoas achavam que era meio que mão de ferro, assim, sabe? E aí, só que era uma coisa, assim, que era tão lindo nela, tão lindo, que aquele momento que ela estava acompanhando a missa da Canção Nova, ou a missa lá de Aparecida, ou o terço de Aparecida, podia chegar os meus tios lá de Uberaba, lá de Sinop, ela estava com Deus. A gente chegava lá, se a gente soubesse que era 5 horas da tarde, a gente podia chegar lá, né, os filhos, netos chegavam lá, ia andar lá por lá, beleza. Mas às vezes se a gente fosse lá nela, ela dava benção, mas ela continuava lá, rezando. E aí depois que terminava, que ela ia lá, que ela oferecia um café, que ela ia conversar. Então assim, isso demonstrava Deus em primeiro lugar. Olha, meu filho, você é muito importante, vou te dar um café depois que eu tiver meu momento com Deus. E aqui o pessoal ali, os vizinhos, os parentes, tudo já sabia que das 5 às 6, 6:30 mais ou menos, era a hora dela estar ligada lá na televisão, que era a forma de oração que ela tinha, lá na Canção Nova, na Aparecida, que era o momento dela estar ali rezando, e não interessasse quem chegasse na casa dela. Ela estaria, então, naquele momento com Jesus. Então a gente precisa ter esses momentos sagrados que todos saibam da nossa... você sabe que esse momento eu estou rezando, não me incomoda não. Esse momento é com Deus. É o momento de a gente falar assim, olha, é realmente o Senhor da minha vida. É Ele. Ele é o Senhor da minha vida. Não tem outro. A gente afirmar verdadeiramente com a nossa vida o senhorio de Jesus. E nesses momentos, então, de oração pessoal, a gente vai ter mais intimidade, a gente vai buscar, né, abrir a nossa vida. Tantas coisas que a gente passa no dia a dia, né? Tantas situações que a gente vai vivendo no nosso dia a dia. E essas situações que a gente vai vivendo no nosso dia a dia, dificuldades, tristezas, alegrias. Tem uma pessoa difícil lá no meu serviço. Senhor, olha, ai meu Deus, eu quero amar aquela pessoa. Senhor, me ajuda a amar aquela pessoa. Quais são as situações da nossa vida? A pessoa lá do meu trabalho, ou da minha família, ou o meu esposo, ou minha esposa, ou meu filho. É esses momentos que a gente vai falar assim, Senhor, me ajuda a amar, me ajuda a viver bem. Aos momentos de entrega, Senhor, eu me entrego a Ti, Senhor, todo o meu ser, eu me entrego a Ti. Momento da gente estar pedindo perdão, a reza do rosário, que são os 4 terços. O ciclo carismático, que é o que a gente vive no grupo de oração. O que é o ciclo carismático? Louvor, palavra e clamor ao Espírito Santo. Então, o ciclo carismático. Nós carismáticos, como bom carismáticos que somos, nós temos que ter diariamente o ciclo carismático na nossa vida. Louvor, louvar, reconhecer o poderio de Jesus, reconhecer que Ele é maravilhoso, reconhecer a bondade dEle, reconhecer... louvar porque Ele é, louvar pelo que Ele faz, louvar pelo que Ele faz com a gente, louvar também pelas nossas dificuldades. Aí o momento de você pegar a palavra, de você fazer a Lectio Divina. O que é a Lectio Divina? Você vai ler a palavra uma vez, 2 vezes, vai entender o que ela está dizendo, vai entender o que ela diz para você, vai entender como que você vai dar uma resposta para o Senhor a partir dessa oração da Bíblia.
né? Você vai dar uma resposta para o Senhor, Senhor, o Senhor curou lá, sou hemorroísa, né? Como alguém falou aqui ontem, o Senhor curou ela. Senhor, o Senhor vai me curar também, porque o Senhor curou ela. Então eu também tenho essa mesma fé, o Senhor vai me curar também. O meu Jesus que tocou nela, eu vou tocar também. Então é ter verdadeiramente assim, essa conversa com Jesus, dar essa resposta, né? Na palavra, juntamente para Jesus. Outra coisa para que a gente possa ter vida no Espírito, né? É estar constantemente atento à nossa consciência. Porque às vezes a gente não precisa estar em oração. Mas se a gente tem se alimentado de coisas boas, se a gente tem se rezado, se a gente tem ouvido músicas do Senhor, se a gente tem conversado coisas boas com as pessoas, coisas de Deus, a gente vai estar a consciência da gente vai estar assim, mais próxima, mais elevada, vai conseguir entender, ouvir o que Jesus está falando para a gente, vai conseguir entender, né, e ter essa intimidade aí, como diz também Paulo VI. Então, essas emoções, esses impulsos, essas inspirações do Espírito pode estar vindo na nossa consciência. Na verdade, que Paulo VI não li, né? A consciência é o centro mais secreto e o santuário do homem, no qual se encontra só com Deus, cuja voz se faz ouvir na intimidade do seu ser. É só eu e Deus que me conhece minha consciência, ninguém mais. As distrações, como eu já falava antes, vãs preocupações, inquietações, né? Mantém a nossa mente ocupada, sem espaço para perceber o que o Espírito Santo quer de nós. E aí nos impede, né, de ter essa comunicação com o Senhor. Outra coisa para que a gente possa viver essa vida no Espírito é renunciar os desejos da carne. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito e não satisfareis os apetites da carne. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito e estes aos da carne, pois são contrários uns aos outros. Gente, desejo da carne, desejo do Espírito. A gente vai viver, enquanto a gente viver, a gente vai estar tendo essa luta. Enquanto a gente viver, a luta de querer caminhar com o Espírito, Senhor, eu sei que é bom para mim, eu sei, Senhor, e a carne chamando. Então, assim, é uma luta constante e contrária, né? Desejos da carne e do Espírito. De manhã eu bebo 1,5 litro. Hoje eu bebo pouco ainda. Sou professora, eu fico o tempo todo tomando água. Mas hoje a garganta está um pouco pior. E o desejo da carne, gente, às vezes a gente pensa que é só na área da sexualidade. É também na área da sexualidade, mas não só na área da sexualidade. E todos, é isso que eu falei antes, que eu falava antes, a gente precisa saber qual que é o meu espinho na carne. A gente precisa começar a discernir, Senhor, me mostra aonde é que eu tenho mais facilidade de cair. É na sexualidade? É pela boca? É a gula? É as brigas, ciúmes? O que eu caio mais, Senhor? A gente precisa conhecer, para daí, a gente reconhecendo isso, a gente vai pegar e falar assim, não, então é aqui meu ponto fraco, é aqui que eu tenho que trabalhar, é aqui que eu tenho que renunciar, é aqui, Senhor. E as obras da carne são fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Então, são as obras da carne, é nisso que a gente precisa renunciar. É um pouco, né, do que é. A gente precisa renunciar, a gente precisa
buscar, falar, olha, se afastar, correr. A gente não briga, a gente não fica discutindo com o pecado, a gente simplesmente corre e sai fora. Renuncia. Como eu disse, né, são em diferentes áreas da nossa vida. E Paulo, né, diz assim, lá em Romanos: não faço o bem que queria, mas o mal que não quero. Então, quantas vezes nós, levados pela carne, a gente sabe, olha, eu preciso ir para a academia, mas eu quero dormir. Para onde que eu vou? Eu vou dormir. Não faço o bem que eu queria, quero ir para a academia. E faço o mal e acordo depois. Gente, por que eu dormi? Que chato, por que eu fui dormir? Por que eu não fui para a academia? Então, eu não faço o bem que eu quereria, mas o mal que eu não quero. E a igreja, então, nos ensina, né, para que a gente lute contra esses desejos da carne, nos ensina algumas práticas, né, que são muito eficazes, como o jejum, a oração e a caridade. Gente, também assim, algo assim que é sobrenatural, não tem explicação. Então, quando a gente começa a caridade, aqui a gente pode substituir também pelo amor. Sempre que a gente vê caridade na Bíblia, as coisas da igreja, a gente substitui pelo amor. Então, não tem assim, o jejum, para mim, eu tenho muita dificuldade em fazer jejum, mas quando eu consigo, eu vejo como eu melhoro, como eu fico quase que uma super mulher. Porque como a gente consegue, a gente diz não às coisas da carne. O jejum, né? Ela querer ter vontade de comer um docinho, de comer alguma coisinha e falar, não quero, eu quero, mas não vou, porque eu que mando em mim. O caminho da perfeição, como já foi falado aqui, ele passa pela cruz. Não existe santidade sem renúncia, sem combate espiritual. O progresso espiritual envolve mortificação que nos levam gradualmente a viver na paz e na alegria das bem-aventuranças. Então, não existe, né? Não existe aí forma da gente chegar à santidade sem ter renúncia, sem abraçar a nossa cruz. Outra coisa que a gente precisa reconhecer: qual que é a minha cruz? Qual que é a sua cruz? O que é aquela situação que você tem que conviver com ela e que você não gosta, mas você precisa conviver com ela? Então a gente precisa abraçar, né? Como a Madá dizia aqui, ontem também foi dito, a gente precisa abraçar, falar, não, então é isso, Senhor, é isso, eu preciso viver isso, então beleza, vou abraçar minha cruz, vou levar, porque às vezes se eu levar só com uma mão fica pior. Se eu abraçar, aí eu vou conseguir andar melhor, se eu abraçar ela. Então que a gente possa verdadeiramente abraçar a nossa cruz, falar, louvado seja Deus por essa cruz. Oh, coisa boa essa cruz na minha vida, porque é caminho de santidade. Se não fosse essa cruz na minha vida, nossa, que mundo que eu estaria hoje. Oh, louvado seja Deus por essa cruz. A cruz, ela é caminho de santidade para a gente. E aí, então, nos leva, a partir da cruz, a gente vai viver as bem-aventuranças. Vamos lembrar das bem-aventuranças? Um pouquinho? As bem-aventuranças lá. Felizes os pobres, felizes aqueles que passam fome, felizes aqueles que são perseguidos, felizes. Quais são as nossas cruzes? São essas as nossas cruzes. E aí Jesus está falando, feliz é você que leva essa cruz. É feliz você, louve e agradece a Deus, porque a partir disso você vai entrar no reino dos céus. Outra coisa é pedir a efusão do Espírito Santo, para nós termos vida nova. Então a gente precisa pedir essa efusão a todo momento. Pedir a efusão do Espírito Santo. Achei bem interessante essa imagem, né? Que ela é uma labareira de fogo. Porque às vezes, quando a gente pensa, vem Espírito Santo, vem sobre mim Espírito Santo, vem Espírito Santo, a gente acha que assim, está derramando só um pouquinho de mim. Mas na verdade é eu que entro para o Espírito Santo.
Porque é eu que entro, é o meu corpo que entra no Espírito Santo. Então é eu que mergulho no Espírito Santo, né? Como essa labareira de fogo aí, né? Dá para entender. Esses homens aí, então, eles estão entrando, estão pedindo essa efusão e estão entrando, né? E as mãos de Deus jogando abundantemente. E eu creio, tenho certeza que Ele faz isso hoje conosco. Ele joga abundantemente essa efusão do Espírito Santo. A efusão do Espírito Santo, né, é um dos elementos centrais, né, da nossa espiritualidade, da renovação carismática católica. E a misericórdia do Senhor nos garante, né, essa efusão. Então é a misericórdia de Jesus, porque nós não merecemos, não é algo que legal, eu mereço, né? Ai, Senhor, eu mereço ter um pouco de paz, eu mereço viver o teu amor na minha... Não, meus irmãos, o Senhor faz isso porque Ele tem misericórdia de nós. Eu gosto muito dessa passagem porque a apostila trouxe essa passagem eu já vivi ela na minha vida. De todos os dias pedir aquela situação. De toda hora que eu lembrasse daquela situação difícil na minha vida, eu pedi para aquela situação. Toda hora que eu lembrasse, eu pedia para aquela situação. E pedi o Espírito Santo. Vamos ler todos juntos? Se vós, pois, sendo maus, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Gente, se nós que somos maus, eu sei dar coisas boas, eu sei dar o meu melhor para os meus filhos. E eu tenho certeza que todo pai, toda mãe aqui, até tio, que nem precisa ser pai, né? Tem tio aqui que eu conheço, Abigail, por exemplo, ele baba nos sobrinhos dele. A gente sabe dar coisas boas para os nossos filhos, muito mais Deus vai dar o Espírito Santo se a gente pedir. Olha que certeza, Ele nos dá esse Espírito Santo então, porque é algo que Ele quer nos dar. E se a gente pedir, que é a cereja do bolo, a gente vai ganhar, lógico, porque é tudo que Ele quer nos dar. Então, façam também essa experiência. Eu convido vocês. Qual que é a pedra no sapato de vocês aí? Faça a experiência. Senhor, lógico, gente, a gente tem que ver, o Senhor vai nos dar aquilo que é para a nossa salvação. A gente não vai dar para o nosso filho uma faca, um filhinho, uma criancinha de 3 anos brincar. Do mesmo jeito, a gente pede errado. Então a gente precisa pedir o Espírito Santo. Pede o Espírito Santo para o seu marido, pede o Espírito Santo para você, pede o Espírito Santo para sua mãe, para o seu pai, para aquela pessoa que te incomoda, pede o Espírito Santo para ela. Quero ver se ela vai resistir. Não resiste, mas tem que pedir insistentemente. Ela não resiste de forma alguma. Receber os sacramentos da igreja também já foi falado aqui. Nós precisamos buscar esses sacramentos, né? Que nos confere aí as graças necessárias à vida segundo o Espírito. Persistir também, apesar das nossas fraquezas. Quantas vezes a gente cai, é quantas vezes a gente tem que levantar. Então a gente caiu no pecado, a gente volta, pede perdão para o Senhor, levanta e continua a vida. Ah, mas eu sou pecadora, eu vou ficar parada aqui agora, remoendo o meu pecado? Não, eu preciso levantar. Eu preciso ir lá buscar confissão, eu preciso, Senhor, olha, me ajuda, eu renuncio a esse pecado, eu quero essa vida nova, me dá novamente essa vida nova e pronto, o Senhor vai dar. Não fiquemos parados, né, no nosso pecado, mas que a gente persista caminhando com o Senhor, apesar das nossas fraquezas. E o Frei Raniero Cantalamessa, que teve um dia que eu estava fazendo um ensino aqui, até o Padre João Nixon citou o nome dele e falou que ele era o pregador do Papa, né? Então ele é carismático assim como nós e ele é o pregador do Papa. Então o Papa tem alguém que prega para ele ouve aquela pregação. E é o Frei Raniero Cantalamessa, né?
desculpa aí, mas carismático. E ele faz, né, essa reflexão de que a vida o que a gente tem que viver é a nossa sobriedade, né? A sobriedade é aquilo que eu vou estar vivendo lá fora, as pessoas me enxergar e falar assim, não, ela merece ser ouvida porque ela tem assim tem uma vida reta, as pessoas vão te respeitar lá fora, lá no seu trabalho, né? Vão entender que você não é alguém assim que sai chutando balde para qualquer situação, tô nem aí não, eu sou assim mesmo. Não. A gente precisa ter essa sobriedade. A gente precisa se comportar como pessoas no espírito. Aí o Frei Raniero Cantalamessa, ele fala assim, que a embriaguez do espírito, que é isso que a gente viveu hoje, que a gente está vivendo, né? Essa coisa boa, essa alegria, essa embriaguez do espírito, que anda junto com a sobriedade da carne. Mas quem que vem primeiro? A sobriedade da carne ou a embriaguez do espírito? Aí antes se imaginava que era a sobriedade. Eu precisava ser sóbrio para eu ser batizado no Espírito Santo, eu precisava já ter uma vida reta para eu ser batizado no Espírito. Aí o Frei Raniero Cantalamessa diz, não, as duas coisas andam juntas. Então, existe uma deixa eu achar a palavra aqui, gente. Simultaneidade e uma circularidade. Então, assim, eu tenho essa vida sóbria, eu tenho a embriaguez do espírito e vivendo a vida sóbria e tendo a embriaguez do espírito. O espírito me leva a ter uma vida sóbria, a vida sóbria me leva a ter essa embriaguez no espírito. Certo? E ação do homem e o auxílio do Espírito Santo, né? É que eu falava, né? Da circularidade. Então é a ação minha e o auxílio do Espírito Santo. Concluindo, a vida, segundo o Espírito, é neste tempo a pedagogia de Deus que nos leva a viver a vida nova em Jesus e assim alcançar a salvação. Então é isso que nós somos hoje chamados. Nós somos hoje chamados a essa vida nova, segundo o Espírito. E essa vida nova é a forma com que Deus nos mostra, a forma com que Deus quer nos levar à salvação. É a partir dessa vida nova.